Olá, boa tarde. Hoje eu vim trazer para vocês algo que eu aprendi e mexeu muito comigo. Não que eu já não sabia, mas mesmo assim não usava isso ao meu dia a dia e ao meu favor, que é o poder das palavras. Dentro de nós, dentro de mim e de você, existe um poder capaz de nos conduzir para a vida ou para a morte. Isso é provado tanto biblicamente como cientificamente. E eu vou provar para vocês em alguns versículos da Bíblia, versículos e capítulos, e vou provar para vocês em uma experiência que um cientista chamado Masaru Emoto, que nos diz que a palavra possui poder sobre os átomos e moléculas e sobre o tempo e a dimensão. E vou mostrar para vocês que na Bíblia também tem vários versículos que falam sobre a palavra. Em Provérbios 18:21 fala assim: a língua tem poder para trazer vida ou para trazer morte. Os que gostem de usá-la comerão do seu fruto, né? E o outro versículo que eu venho trazer para você é em Efésios 4:29, que fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e assim unicamente a que for boa para edificar, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Em 1 Coríntios 10:10 fala: não façais como alguns que se lamentaram e murmuraram, porque esses já foram destruídos pelas mãos do anjo exterminador. Em Provérbios 11:9 fala: o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então são inúmeros versículos e capítulos na Bíblia que vão falar, sobre nossa palavra, o poder da nossa palavra. Então eu venho trazer esse processo. Se eu passar aqui e ficar falando, eu vou falar vários e vários, que eu tenho muitos versículos aqui que eu estou estudando sobre isso. Então eu vim falar para vocês: o que vocês estão falando dentro da tua casa? Qual a palavra que você está usando no teu lar, com os teus filhos, com teu esposo, no teu trabalho, com você mesmo? A Bíblia nos fala, não só a Bíblia, mas cientificamente foi provado que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas palavras, ela tem poder de direcionar a nossa vida. Então isso está me fazendo refletir muito, porque assim dizem que o poder da palavra é para criar. Quem fala do que está vendo é tolo. Quem fala do que quer viver é sábio. Então, independente dos problemas que você está enfrentando, que você está passando, se você ficar pensando e falando do que os seus olhos estão vendo, é porque você é tolo. Então, se você está passando uma dificuldade, em vez de você ficar murmurando, maldiçoando, reclamando, fala daquilo que você quer viver, que é o contrário do que você está vivendo. Se você está vivendo os momentos difíceis, fala dos momentos bons que você quer viver. Então, a gente tem que observar muito e cuidar muito do que vamos falar. Uma palavra maldita para o filho, Uma palavra de maldição, entendeu? O que você está falando sobre suas finanças, o que você está pensando sobre você mesmo. Às vezes, a autoestima da gente está tão baixa que a gente acaba pensando, falando coisas negativas de nós mesmos. Então, a tendência é o quê? Piorar, Se o nosso pensamento, se as nossas palavras, ela causam um efeito ao contrário, então que viemos parar e analisar. Quais são as palavras que estão sendo ditas, palavras e pensamentos que estão sendo ditas dentro do teu lar, sobre você, sobre o seu próximo, sobre sua mãe, sobre seu pai, entendeu? Porque Deus criou
tudo pelas palavras. Haja sol, haja luz, né? Haja isso, haja ar. E assim foi criado, né? Então, a própria Bíblia nos diz que, né? Quanto que a nossa palavra tem poder. Então, Deus criou tudo pela palavra. E Ele criou nós. E nos deu esse poder também de amaldiçoar e de abençoar qualquer coisa à sua volta e a você mesmo. Em Mateus 6, 22, 23 fala assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem trevas, quão grande as trevas serão. Então, quão grande você viverá na escassez, quão grande você viverá na dificuldade, porque os seus pensamentos são ruins. Você só fala aquilo que seus olhos vê, mas não fala aquilo que você quer viver. Entendeu? Então eu vou falar rápido qual a experiência que fez o cientista Masaru Emoto. Depois eu queria que vocês pesquisassem sobre isso, tá? Tem vários vídeos na internet que vocês vão ver as fotos. Pode ser que eu consiga, não sei, não vou garantir para vocês que eu vou conseguir colocar as fotos aqui como ficou, mas se não, procura na internet sobre Masaru Emoto. Masaru Emoto, ele fez experimentos e viu que existia diferença nas formações de cristais de água, de acordo que elas são submetidas a palavras e pensamentos e energias negativas e positivas. Então, ele pegou a água em vários potinhos da mesma fonte e submeteu essas águas em músicas diferentes, em palavras diferentes. Então, palavras que foram ditas por um potinho, palavras de paz, de bênção, de amor, elas formaram cristais lindos, lindos, lindos. E o potinho de água que foi submetido em palavras com ódio, odeio, idiota, burro, ela formou um cristal muito escuro, uma água muito negra, uma coisa muito feia, sabe? E ele colocou ela também em melodias, então formaram os cristais diferentes, melodias de heavy metal, formou um cristal mais escuro, mais tenebroso. Então, e se a água, né, em si, com pensamentos e palavras ditas para ela, teve essa formação, imagina nós, que somos quase, acho que 70% água. Como seria dentro de nós? O que está acontecendo com nós, com os nossos sentimentos e com nossas palavras que a gente anda falando? Como estará dentro de nós? Como estará dentro de você? Será que você está profetizando e abrindo a tua boca para falar coisas boas? Será que você está profetizando sobre tua casa, sobre a tua família, sobre teus filhos, sobre você mesmo? Você olha no espelho e fala: eu sou vencedora, eu sou próspera, eu sou inteligente, eu sou bonita, eu sou amada, eu sou querida, eu sou amorosa, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa profissional. Será que você para no espelho e olha para você e profetiza coisas boas? Será que por mais que seus filhos estão fazendo alguma coisa que não te agrada, em vez de você amaldiçoar, você está abençoando? Vamos parar para refletir nisso? E eu espero que vocês tenham entendido. Então eu quero deixar uma reflexão para vocês aí, se vocês puderem falar aí para mim. O que está saindo da sua boca? O que você está profetizando para você, para o seu lar, para sua família, para o seu trabalho, seus colegas de trabalho, seus amigos? Diz para mim aí, o que está saindo da sua boca e o que você vai fazer para mudar isso? E eu vou deixar ali o nome do cientista, porque isso é provado biblicamente e cientificamente, do cientista, para vocês procurarem no YouTube sobre esse vídeo do Masaru Emoto. E vocês vão ver como é extraordinário essa experiência que ele fez. Espero que vocês tenham entendido a minha palavra e muito obrigada.
Doutor, eu sei que o senhor esteve com esse cientista aí em São Paulo. Quem foi Masaru Emoto? Masaru Emoto foi um cientista japonês. Ele fotografava água na microscopia de campo escuro. Então ele pegava uma água de uma fonte, congelava ela abaixo de menos 10 graus centígrados e levava ela para uma câmera fotográfica, câmera escura, microscopia de campo escuro, ele fotografava. Então ele pegava a estrutura daquela água. Aí ele punha essa água, por exemplo, para escutar rock and roll, heavy metal, por meia hora. Aí ele levava ela de volta e fotografava e mostrava que havia uma desestruturação. Ele colocava para escutar uma música clássica, ou Beethoven, ou Mozart, o que for, e ela reestruturava. Então ele mostrava que a água tem uma inteligência, tem uma memória, chama nemática essa propriedade da água. Ela tem essa propriedade de segurar uma memória. Então, se você olhar para uma água com boa intenção, é como se ela percebesse isso e criasse um cluster, que a gente chama, de boa intenção. Ela vai te fazer bem. Se você pegar uma água e xingar em cima dela, o professor Emoto mostrou isso, ele tem um livro só sobre isso, aí ela pega aquela memória do xingamento, ela te faz mal. Eu digo que quando você for no restaurante, não brigue com o garçom antes dele trazer sua comida, porque 80% da sua comida é água. Se você comer um arroz, 80% é água. E se ele está com raiva de você, pela propriedade nemática da água, isso vai impregnar o arroz, e aquele arroz vai te fazer mal. Então deixa para brigar com ele na hora da conta, mas não antes dele trazer a comida, entendeu? E você tem que respeitar também isso, quando um sacerdote, um pastor, está orando em cima de um copo d'água. Isso hoje, biofisicamente, eu mostro para você que tem função. Aliás, foi assim que o professor Emoto fez isso. Ele estava dando aula para os alunos, e eles foram numa represa lá em Tóquio, e eles colheram a amostra de água da represa para levar para o laboratório para estudar. E nesse ínterim, chegou um grupo de monges budistas e começaram a cantar um mantra. E o professor se encantou com o mantra dos monges budistas e ele esqueceu de que ele havia colhido a água. E ele colheu novamente. Quando ele chegou no laboratório, ele se deu conta que ele tinha colhido 2 vezes. E quando ele foi fotografar na microscopia do campo escuro, ele viu que elas tinham uma estrutura totalmente diferente. A que foi colhida depois do mantra dos monges era muito mais estruturada e muito mais bonita. E aí percebeu essa nemática da água. Isso aconteceu pela primeira vez assim. Serendipity, a gente chama isso em inglês. É por acaso. Foi por acaso que ele descobriu. Então, a partir daí, ele começou a desenvolver todo um processo de pesquisa. E isso é muito importante.